Vamos ler Êxodo, do capítulo 20, do 1 ao 14. Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Deus deu essas palavras de vida para que o povo tema Ele, não peque e honre o Senhor. Palavras de vida. Chegamos à 7ª palavra de vida. Tão breve quanto a 6ª, mas também expansiva na sua aplicação e entendimento. Mais uma vez, nós vamos ver que Jesus nos ensinará que há uma obediência mais profunda a ser buscada do que o fato claro de não dormir com outra pessoa que não seja o seu cônjuge, de quem você não é casado. Mas um dos maiores presentes de Deus para o homem, para o ser humano, foi o casamento. Foi dado antes da necessidade da salvação. No plano de Deus, o casamento formado ali veio como um belo presente. E não existe outro relacionamento que consiga ser tão íntimo, tão parceiro, tão afetivo, tão prazeroso do que o relacionamento conjugal. E como presente para o casamento, Deus criou a experiência íntima e prazerosa e poderosa que é a relação sexual. O casamento é glorioso, mas é também difícil por causa do nosso pecado. Exige esforço, humildade, lágrimas, renúncias. E o diabo, inimigo das nossas almas, opositor da vontade de Deus, aquele que se opõe para corromper tudo que é belo, tudo que Deus criou, ele assim também age em relação ao sexo, em relação ao casamento, pois também precisamos estar alertas nesses assuntos. Por tudo que aquilo que é belo e bom que Deus criou, o diabo tenta destruir, profanar, avacalhar com tudo aquilo que Deus criou. E desde sempre, o diabo cria confusão, incompreensão e feridas perversas nestas áreas, que danificam, que prejudicam muitos homens e mulheres nos seus relacionamentos. Não porque o que Deus criou fosse algo que não fosse tão bom assim. Não é algo tão bom. Não, mas justamente por serem coisas ótimas e terem bons propósitos para a vida, para a criação de Deus, é que o diabo ataca. Tem um autor, Kevin DeYoung, que diz que quanto melhores os presentes de Deus, mais eles estarão propensos a serem distorcidos e pervertidos pelo mundo, pela carne e pelo diabo. E em nenhum período da história, nem na época do Coliseu e dos leões, nenhuma época do mundo, o ser humano esteve tranquilo quanto ao domínio dos seus desejos sexuais. O pecado, ele transformou o desejo em um Deus próprio. E o corpo virou a mercadoria, a oferenda para esse Deus do desejo. Tudo
hoje na nossa cultura, na música, na arte, na cultura, nas telas, na publicidade, tudo banaliza o sexo, o relacionamento de compromisso, zomba da fidelidade que Deus chama o seu povo. Mas esta palavra de vida de Deus para o seu povo, ela continua a ecoar, assim como ele anunciou no Monte Sinai até hoje: não cometa adultério. Cada palavra de Deus reflete o caráter moral de Deus. Por isso, violar a lei é atacar o próprio Deus, disse R.C. Sproul. Ou seja, Deus que é puro, Deus que é fiel, ele chama o seu povo a mostrar as suas características através desse povo. Que esse povo vai manifestar, como o Edson falou aqui, a minha presença. A manifestação de Jesus não é que vai baixar um santo, vai baixar alguma coisa e vai ter uma manifestação sobrenatural. São os filhos de Deus manifestando o caráter de Deus. Jesus está aqui, como foi falado. A manifestação de Jesus é através do Espírito Santo em nossas vidas, em ações de perdão, de amor, de abraço, de renúncia, de sacrifício em amor ao próximo. E Jesus se manifestando em nós. E é isso que Deus projetou. O povo dele manifestando a presença dele através dos traços que são dele. E Deus é um Deus fiel e chama seu povo a ser fiel. A nossa impureza nos separa de Deus e traz morte. Mas a pureza de Cristo nos une a Deus e dá vida. Você tem que lembrar de uma coisa hoje, é isso que nós temos que lembrar. A nossa impureza nos separa de Deus e traz morte, mas a pureza de Cristo nos une a Deus e nos dá vida. Deus criou o casamento. Não foi uma ideia do homem, não foi uma invenção humana. Após criar Adão, Deus disse em Gênesis 2:18: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e complete. Não havia nada na criação, nada já criado que pudesse adequadamente complementar Adão. O que Deus fez então? Um outro animal diferente? Um outro Adão? Versículo 21 de Gênesis 2 diz que então o Senhor Deus fez o homem cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, versículo 23, exclamou o homem: esta, a primeira poesia da Bíblia aqui, né? Esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. E aí a gente olha isso assim, poesia é poesia, né? A gente não discute como é que uma mulher foi tirada do homem, mas ok. A questão é que a mulher veio do homem e recebeu um nome relacionado ao nome do homem. Ela foi chamada Isha, porque do Ish foi tirado, que é a palavra original do hebraico, homem, Ish, e a mulher é o complemento desse Ish, é o Isha. A mulher vai ser chamada assim, Isha, porque foi tirada do Ish, o complemento. Existe uma complementariedade na maneira como ela foi formada, no nome que recebeu e em como somente ela é considerada auxiliadora adequada para o homem. Somente a mulher. Esse é o plano de Deus. É uma lógica monogâmica de exclusividade e complementariedade. Uma mulher, de forma exclusiva, complementa um homem. Esse é o plano de Deus traçado no início, na criação. O casamento. Eu não vou me aprofundar na amplitude do significado do casamento, dos papéis aqui. Essa é uma conversa para outros momentos, mas é importante a gente ter isso como fundamento, como base para continuar essa conversa aqui. O casamento foi planejado, criado, instituído por Deus, para que no pacto, nessa aliança entre duas pessoas, no compromisso de serem um só, desfrutassem da vida, refletindo, manifestando o caráter de Deus em amor que pensa no outro, em cuidado do outro, em fidelidade. É um símbolo da aliança de Deus com o seu povo, o casamento. E Deus leva muito a sério a aliança dele, a aliança do casamento também. A aliança pela qual a sua criação procria
Essa aliança é importante porque ela é a única possível da procriação. Isso porque o homem e a mulher unidos vão aumentar, criar um novo ser, também a imagem de Deus. Então a imagem de Deus ela é expandida, espalhada na terra através da procriação por meio do homem e da mulher. Espalha a imagem de Deus. Algumas famílias têm restrições médicas, biológicas, e nem sempre esse objetivo é possível de forma orgânica e natural, mas não fica impossibilitado de expandir a imagem de Deus por outros meios, como a adoção, discipulado, evangelismo e muitos outros. O casamento, portanto, não é uma invenção da cultura, mas uma instituição divina. Ele existe também para refletir a fidelidade de Deus, a aliança dele com o seu povo. Isso está claro para nós. E essa figura do casamento, que foi estabelecida antes do pecado, apontando para isso, também se estende no Novo Testamento. O relacionamento entre Cristo e a igreja é um modelo de relacionamento entre marido e esposa. Efésios, Paulo vai explicar isso lá em Efésios capítulo 5. A relação de Cristo com a igreja deve ser um modelo para o relacionamento entre o marido e a esposa. E o relacionamento entre o marido e a esposa deve ser um reflexo do relacionamento de Cristo e da sua igreja. Uma noiva que se prepara para o seu noivo, que agrada, que canta, que o adora, que se purifica para ele. Um noivo que se sacrifica pela sua esposa, que entrega a vida, que ama, que cuida e que dá garantias a ela no seu nome. Deus planejou para que o marido e a esposa cristãos se unissem de tal maneira que essa união simbolizasse a união de Cristo e da igreja. Isso é muito sério para Cristo Jesus, para Deus. A fidelidade no casamento expressa esse pacto, essa aliança. Porque Deus é fiel e nos chama para expressar, manifestar a sua fidelidade. E a palavra adultério, ela significa corromper, depreciar ou tornar impuro. A infidelidade no casamento corrompe a natureza da união, que é uma natureza divina. Corrompe, mancha isso, deprecia um ao outro a união que Deus declarou santa. Lembra que santo não é somente um aspecto de uma áurea, um poder místico, mas de separado, consagrado para uma finalidade específica, para expressar o caráter de Deus, para ter relação de prazer, de amor, de entrega. É interessante que o adultério ele está entre dois mandamentos, né? Não mate e não roube. Perceba que o adultério é uma forma de matar, onde o assassinato é da relação, da confiança, da entrega mútua, desse relacionamento pactual entre duas pessoas. O adultério é como um golpe mortal na aliança entre o par, que começa na desvalorização. Lembra da amplitude do não matarás? Desvalorizar, desprezar o outro, e começa a um desprezo ao outro, matando também. O adultério também é uma forma de roubar, de se apropriar de algo que não é para você, de outra pessoa. Começa na cobiça, desejando, né? Que é a 10ª palavra que nós vamos abordar em breve. Pois você olhou e você quis algo que não é para você. O adultério é algo tão sério para Deus que foi considerado um crime capital. Não mate e não cometa adultério tinham como punição, lá Levítico mais à frente vai explicar, a pena capital, apedrejamento. Porque não é apenas uma traição conjugal. É uma negação do caráter de Deus, fiel de Deus. Se vocês são meu povo, se vocês se chamam pelo meu nome, se tu carrega o meu nome, a minha marca em você, você não vai expressar uma característica que não é minha. Tchau pra ti. Era mais ou menos assim quando ele estava instituindo essa maneira de pensar. E a forma como nós tratamos o nosso cônjuge, o respeito, os limites da pureza antes do casamento, no matrimônio, são formas de honrar e espelhar o caráter de Deus nesse mundo. Cada expressão de fidelidade é um ato de adoração. Cada expressão de fidelidade ao seu cônjuge é um ato de adoração. Tudo isso, a adoração e a falta de adoração está intimamente ligado à fidelidade e infidelidade. E não somente no aspecto do relacionamento sexual. Ser fiel a Deus e ser infiel a Deus está ligado a adorar e não adorar o Senhor. Não é apenas com a canção e com a música que nós adoramos. O meu estilo de vida, a minha vida deve ser uma adoração. E quando eu sou infiel a Deus, eu não estou adorando ao Senhor. Por isso que cada expressão de fidelidade, de compromisso, de obediência, é um ato
de adoração. Por isso que os profetas frequentemente descreviam a idolatria como infidelidade a Deus. A gente vai ver isso, o que é chamado o adultério espiritual. Jeremias capítulo 3, versículo 6, deixa eu ver se eu tenho versículo aqui, diz: durante o reinado de Josias, o Senhor me disse a Jeremias: você viu o que fez Israel, a infiel? Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda a árvore verdejante para prostituir-se, trair o Senhor. Essa linguagem. O versículo 13, mais à frente, Jeremias diz: reconheça a sua culpa, admita que se rebelou contra o Senhor, seu Deus, e cometeu adultério contra ele, ao adorar ídolos debaixo de toda a árvore verdejante. Confesse que não quis ouvir a minha voz. Não ouvir a voz do Senhor, não obedecer ao Senhor, é adulterar, é fazer pacto, é ser infiel a Deus para ser fiel aos deuses das nossas paixões deste mundo. O livro de Oséias é uma denúncia teatral disso, do adultério espiritual. Ezequiel, Isaías também usam essa linguagem. Deus é ofendido. Violar esse compromisso é prejudicar a imagem de Deus, que o matrimônio deveria representar. A linguagem dos profetas é muito forte. Tem um falecido teólogo já, A.W. Pink, que ele diz: se Cristo ficou indignado ao ver a casa do seu pai transformada num covil de ladrões, lá no templo, aquele comércio todo, quão mais abominável aos seus olhos deve ser aquela perversidade que deprecia o verdadeiro templo do Espírito Santo numa pocilga imunda. E essa disfunção conjugal, ela tem efeito borboleta. Ela prejudica muito mais do que o adúltero e o traído. Isso prejudica a família, isso prejudica a igreja, isso prejudica a sociedade. Porque casamentos funcionais, casamentos que funcionam conforme o seu propósito, tendem a construir lares funcionais, que cumprem o seu propósito, lares fortes. E isso vai requerer cada vez menos intervenção da comunidade, do Estado, da lei, muitas vezes, que tem que amparar famílias desestruturadas, filhos por aí. Então, famílias funcionais colaboram para a prosperidade de uma sociedade. Porque o contrário disso é o que a gente tem visto aí nesse mundo. E aí são programas e projetos mais projetos que consomem recursos que poderiam estar ajudando em outras áreas por famílias disfuncionais que não cumprem o seu propósito, por casamentos que não cumprem o seu propósito divinamente criado. Lares funcionais são capazes de dar mais do que recebem. São lares que abençoam outras vidas. São lares que suprem, ajudam a comunidade a prosperar como um todo, não consomem ela. E Jesus vai nos ajudar a entender ainda melhor sobre quem nós somos e quem Deus é, ao expandir esse mandamento lá em Mateus capítulo 5, assim como ele fez com o não matarás, ele vai a partir do versículo 27 fazer com esse, explicando para nós todos, e aí vai abrir o leque, bom, ao quem está pensando, eu não sou casado, eu sou solteiro, eu não tenho problemas com o adultério, ao que Jesus vai fazer isso, lá em Mateus 5, 27, explicando que vai para além da cama. Assim como ele fez com não matarás, ele vai expandir. Diz o versículo 27, vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério? Pois bem, eu lhes digo, quem olhar para uma mulher, eu estou falando mulher hoje, né? Quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela. Se o olho direito o leva a pecar, arranque e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Jesus vai na raiz do problema. A pureza não é apenas um comportamento externo, mas é uma postura interior. É isso que Jesus está falando. Jesus não fala apenas do ato de adultério, mas de todo tipo de impureza sexual que corrompe o coração e profana o corpo, que é templo do Espírito Santo. Conforme diz 1 Coríntios 6,19. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês, que ele foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos.
Se vocês consagraram a vida de vocês a Jesus, se vocês se entregaram a Jesus, vocês já não pertencem a si mesmo. Não podem se entregar aos desejos carnais. Esse corpo habita o Santo Espírito de Deus. Santo, separado para um uso exclusivo, especial. Por isso, que você não evita o adultério apenas não se casando. Ou não deitando-se com outro que não seja o seu cônjuge. A lei de Deus é uma lei espiritual. Romanos 7, 14 nos mostra isso. O problema não está na lei, diz Paulo. Bom, se o problema é a lei, vamos tirar a lei, né? Aí a gente não tem problema com ela. Se o problema é andar a 90 por hora, tira a placa, daí não vai ser um problema a lei. Não é o problema da lei. A lei nos mostra que o problema está em mim. A lei é espiritual e boa, o problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. A lei não somente proíbe os atos externos de depravação, mas também proíbe e condena a falta de pureza interior. É isso que ele está expandindo para o nosso entendimento. E lá em Colossenses capítulo 3, o versículo 5 diz: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Ele coloca a ganância junto com todos esses desejos sexuais perversos. Aquele agarrado ao desejo de querer ter mais, de conter e reter para si. Ele coloca na mesma balança impureza, paixão sensual, desejos maus e ganância. E isso tudo é o quê? Idolatria. Traição a Deus. Incluído nessa mesma lista de palavras que Jesus usou lá em Mateus 5:28. Esses desejos maus é a mesma que Jesus usou em Mateus 5:28. Isso inclui fantasias e desejos alimentados na mente, desejos sexuais, mas a pornografia, a masturbação, relações sexuais fora do casamento, infidelidade emocional, expressões distorcidas da sexualidade, isso tudo é rejeitar o próprio Deus, o propósito para o qual Deus criou o corpo humano, para glorificar Ele. O que Jesus diz é que tem que ser arrancado na raiz, e na raiz do adultério está um desejo descontrolado e desorientado. O nosso coração, ele tem um problema com a bússola, com a orientação do nosso coração. A bússola do nosso coração, por causa do pecado, não aponta mais para Deus. Não aponta mais para o norte. Parece a bússola do capitão Jack Sparrow. Você abre, ela está sempre girando ali, assim, ó. Ela é desorientada, ela não sabe para onde vai. Uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra. Ela não aponta para o norte, para Deus. É desorientado os nossos desejos. E ainda se tornam descontrolados. Esse descontrole do desejo é o que muitos chamam de luxúria. A luxúria não exclusivamente está ligada ao pecado sexual, mas sim a um desejo intenso e descontrolado por algo. Mas comumente ele é relacionado sempre a desejos sexuais, a sexualidade, um desejo forte, intenso por algo. E todos esses desvios da sexualidade são luxúria. Jesus não está equiparando o adultério, lá de Êxodo 20:14, com a luxúria aqui em Mateus 5:27. Não está equiparando, ele está mostrando que uma coisa resulta da outra. É porque vocês têm esses desejos descontrolados que cometem o adultério. Uma semente ruim vai dar um fruto ruim, um fruto podre. O pecado não começa na cama, mas no coração. Não é no ato em si, mas no olhar que cobiça, na imaginação que se alimenta, no desejo que se torna um ídolo, que você tem que oferecer algo para ele, para satisfazê-lo. Jesus disse também que de dentro do coração do homem é que procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, a mesma palavra que Paulo usou ali na lista de Colossenses, roubo, assassinato, adultério, cobiça, maldade, engano, sensualidade, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro e contaminam uma pessoa. O que ela faz é fruto do que ela é. Ela não se torna o que ela é por aquilo que ela faz. Estão entendendo? Eu não dou maçãs, eu não sou uma macieira porque eu dei maçã. Se eu sou uma macieira, é óbvio que vai produzir uma maçã. E é isso que ele está falando. Vocês dão frutos pecaminosos porque a essência de vocês é o pecado, a carne de vocês.
É o interior o problema. E essa expressão que ele usa de imoralidade sexual é a tradução da palavra grega porneia, da qual se originou a palavra pornografia. É usado em contextos bíblicos de práticas sexuais ilícitas, entre elas o adultério, fornicação, o sexo sem compromisso fora do casamento, prostituição e homossexualidade. A sétima palavra de vida representa toda a área da pureza sexual e vai além, porque ela se refere a valores. Valores como honestidade, fidelidade, promessas, domínio próprio, amor, controle dos desejos, o cuidado no relacionamento pessoal. E na imoralidade sexual, todos esses valores são quebrados. A sétima palavra visa proteger esses valores que representam Deus. A própria luxúria é um ato de desprezo, reduzindo alguém ou algo a uma fonte de gratificação pessoal, uma fonte de gratificação sexual e nada mais. É meu objeto, meu satisfação no meu desejo. A autora Jane Wilkins escreveu que se o sexto mandamento proibia considerar o próximo desprezível, o não matarás, proíbe considerar o próximo desprezível, a sétima palavra proíbe considerar o próximo consumível. Interessante. A luxúria, ela assume muitas faces. Mas a forma ligada ao adultério é a que 1 João capítulo 2, versículo 16, vai chamar de concupiscência dos olhos. Ou numa versão um pouco mais clara ao nosso português de hoje, é um desejo intenso atiçado pelo que vemos. Atiçar os olhos. 1 João capítulo 2, versículo 16 diz: o mundo oferece apenas a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, né? O desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Um olhar demorado para onde os seus olhos não deveriam ter se fixado. Um olhar meditativo que conduz a um desejo e que resulta num consumo mental de outro, ou físico mesmo. Daquilo que não te pertence, que está fora dos limites do que era para você. É um desejo desordenado que escolhe fixar o olhar, o seu anseio, o querer, o desejo e se apegar naquilo que Deus proibiu. Mas desejos desordenados resultam em vidas desordenadas. O desejo sexual dentro da aliança matrimonial, o desejo sexual, Deus nos deu desejos. Deus colocou o desejo sexual em nós. Deus colocou o apetite, o desejo de se alimentar. Deus criou isso. O que o pecado faz é desorientar isso, para que a gente tente se satisfazer da forma indevida, comer mais do que deveria, ou de maneira como não deveria, ou que aquilo que não deveria, de satisfazer o desejo sexual da forma que não deveria, porque a nossa bússola está desorientada, não aponta para glorificar a Deus pelo pecado. Naturalmente é assim. Um desejo corretamente ordenado e satisfeito é a satisfação do desejo sexual dentro da aliança matrimonial, que é monogâmica, exclusiva e de complemento um ao outro. Mas o desejo sexual fora do casamento é uma expressão de luxúria, de um desejo descontrolado, desorientado, que pode se tornar descontrolado mesmo e letal. E essa impureza, em todas as suas formas possíveis, é idolatria, como nós vimos em Colossenses 3,5. É colocar o prazer, a satisfação do desejo do corpo, do prazer do corpo, no trono que pertence a Deus. Quem está governando no teu coração? O teu prazer, a tua carne? Tem um rei maior no trono do seu coração. Quem você está deixando reinar? Não deixe que os desejos desorientados desorientem a sua mente. Desorientem o seu vigor, desorientem a sua energia para onde você gasta a sua mente, a sua energia, desoriente a comunhão entre o casal, desoriente a comunhão com a igreja, porque é assim que começa, o relacionamento do casal já não é mais o mesmo, a conversa não é mais o mesmo, o prazer de vir para a igreja, de olhar na cara de um irmão, você fica constrangido pelo pecado. O pecado faz com que você se afaste da comunhão com tua esposa, com tua igreja, com o corpo de Cristo. Mas a pureza não. E a pureza não é a ausência do desejo,
mas a presença de propósito. A pureza, mas tem ali, acha aí, Daniel. Não é a ausência do desejo, mas a presença de um propósito. Há algo maior para o que foi feito isso aqui, que deve ser corretamente orientado. Tim Keller comenta que quando algo, qualquer coisa, além de Deus, se torna o centro do nosso desejo, esse algo inevitavelmente se torna um ídolo do nosso coração. Qualquer coisa que se torna o nosso foco central maior, que ocupe o lugar que só Deus deveria ocupar em nosso coração, anseio, desejo, é um ídolo que está se erguendo no nosso coração. E é por isso que nós começamos essa série falando sobre idolatria, sobre lei e graça, renunciando a ídolos, porque cada uma dessas palavras de vida apontam para ídolos que tentam satisfazer o nosso coração e nos enganar. A nossa impureza nos separa de Deus e traz morte, mas a pureza de Cristo nos une a Deus e dá vida. Por isso, seja radical. Jesus, aqui mesmo. Jesus, ao condenar a imoralidade sexual, ele estava proibindo todo tipo de desvio da ordem que Deus criou, do propósito que Deus criou. E ele disse ali no final, né, se teu olho direito te leva a pecar, arranque e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o faz pecar, corte e jogue fora. É melhor perder uma mão do que ser todo o corpo, todo ele lançado no inferno. Será que Jesus está sugerindo que a solução para a luxúria, para esses desejos descontrolados, é a automutilação? Será que nós vamos ter que comprar uns facão bem bom aqui na igreja? Umas guilhotina? Talvez, né? Talvez fosse mais fácil se fosse assim. Mas não é. Parece até ser uma solução, mas nós temos aprendido com o próprio Cristo que o problema é interior. O problema é no coração. E essa chamada radical, essa hipérbole que Jesus usa, é para a gente despertar o quão radical nós temos que ser quanto a esses pecados. Remover a mão, remover os olhos, um membro do corpo não vai resolver o problema do coração. É uma sugestão hiperbólica que diz que devemos sim ser radicais com o que nos faz tropeçar. E se é o teu Instagram que te faz tropeçar, mas é um anúncio. E sim, vai vir pop-ups para te corromper. Se é o teu Instagram que te faz tropeçar, sai fora, você não precisa dele. Essa semana eu estava pensando, né, foi dia 31, dia da Reforma Protestante, eu nem postei nada, né? Eu queria ter postado alguma coisa, nós como igreja não postamos. Mas espera aí, há 10 anos atrás ninguém postava nada, não vai ser porque não postou que vai... Eu estou me apegando ao quê? Deixa, a vida que segue tem outras coisas, não deu para postar, não planejamos antes. Vai, de boa. A gente sobrevive sem Instagram, a gente vive sem. E se me faz tropeçar, arranque, tire fora. Se é o TikTok, e até me surpreenderia se vocês ainda estão usando esse tipo de coisa, arranque fora isso, não deixe seus filhos usar. Me surpreende ver tantas crianças com uso livre de celular. Não deixem. Se são filmes, mas eu não assisto filmes pornográficos. Não existe um filme sem uma insinuação sexual que pode te provocar, ser um gatilho pecaminoso para você. É aquela série que você insiste que não tem nada a ver. É rapidinho e logo sai, mas fica no seu coração, fica na sua mente. Pare com isso, seja radical. Se é um grupo de WhatsApp antigo, do tempo do colégio, da 5ª série, saia, renuncie isso. Não tem porquê, você tem uma nova vida. Arranca fora aquilo que te faz tropeçar. Se é o teu tempo de sobra, que era para ser um tempo de descanso, de servir, mas você fica viajando no celular, fica viajando na mente, seja radical, pare com isso. Arrependa-se, confesse o teu pecado e deixe-o. Arranque fora o que te faz tropeçar e peça ajuda. Não caminhe sozinho. Se é ficar longe de casa, não fique. Se é ficar trabalhando até mais tarde no computador, não fique. Coloque o computador na sala, no quarto das crianças, vá dormir junto com a sua esposa, junto com o seu marido. E normalmente a gente pensa só nos homens. E sim, a grande maioria esmagadora são os homens que lidam com a concupiscência dos olhos. Mas as mulheres lutam com a concupiscência dos ouvidos, com as narrativas, com as construções, com o tom de voz, com essas fantasias. E muitas mulheres têm, sim, lutado contra a pornografia explícita, muito mais do que a gente imagina. Anteveja o perigo
e peça ajuda. Provérbios capítulo 22, 3 diz, meus irmãos, memorizem esse versículo. O prudente antevê o perigo e toma precaução. O ingênuo, e aqui a minha tradução traz ingênuo, outras traz o simples, ou o sentido imaturo. Provérbios traz alguns personagens que ele vai usando ao longo do livro, e esse simples é aquele imaturo, não é o tolo que é rebelde totalmente, mas aquele imaturo, aquele despreparado, avança às cegas e sofre as consequências. Não sofra as consequências, não avance às cegas, anteveja, o prudente antevê o perigo. Você planeja a rota, eu vou viajar. Você planeja, eu vou para o trabalho, eu vou passar na frente daquele lugar, eu vou mudar de rota. Seja qual for o seu perigo, você precavê ele, você se antevê e toma precauções. Esse versículo está 2 vezes iguais na Bíblia, do mesmo jeito, em Provérbios 27, 12 repete. O prudente antevê o perigo e toma precaução. O imaturo avança às cegas e sofre consequências. O diabo tenta convencer os crentes de que a luxúria, o desejo descontrolado e desorientado, a imoralidade sexual é algo a ser administrado. Mas a Bíblia diz que é para a gente fazer morrer. Colossenses 3,5. Façam morrer. Precisa cortar, arranca fora. Precisa de uma boa faca para isso aí. Para penetrar no coração, porque a gente viu que não é simplesmente sair cortando membros do corpo. Mas qual é essa faca que mata esse monstro dentro de mim, que insiste em cair, em pecar, em lutar? Precisamos de uma lâmina melhor que essas lâminas forjadas pelos homens, para entrar no coração, para uma lâmina que vá na raiz do problema. E essa lâmina que mata o monstro é a palavra de Deus, como diz Hebreus 4:12. Ela é viva e poderosa, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Aquilo que é indivisível, a palavra separa. Juntas e medulas, aquilo que foi feito para trabalhar junto, a palavra separa para que ela possa discernir os pensamentos e os propósitos do coração, aquilo que a gente quer, os desejos mais íntimos. É a palavra de Deus, meus irmãos. É pela palavra de Deus que somos constrangidos pelo Espírito Santo ao arrependimento. E é pela palavra de Deus que nos aprendemos a nos deleitar. Essa é a linguagem bíblica. Ter um deleite, ter prazer. Os nossos corações vão ter prazer e satisfação em Jesus. E o resultado é o que o salmista diz lá em Salmo 37, 4. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração, ou satisfará o desejo do teu coração. E satisfazer, nesse caso, fica melhor do que lhe dará, porque a gente tem a impressão de que se eu buscar o Senhor, então se eu esfregar bastante essa lâmpada, Ele vai realizar o meu desejo e vai me entregar aquilo que eu sempre quis. A casa própria, o neto, o filho, o carro, a conquista, o diploma. Se eu esfregar bastante essa lâmpada, Deus vai me dar o que meu coração sempre quis. Não, Ele vai satisfazer o desejo desorientado, descontrolado. Ele vai satisfazer esse desejo nele. E talvez Ele vá te abençoar com mais filhos, netos, casa própria. Talvez Ele vá te derramar bênçãos sobre você, porque Ele tem promessas para isso, para a gente desfrutar também. Mas aqui Ele está falando sobre essa satisfação que a gente procura no mundo e não encontra. Ele pode satisfazer. Ele pode dar satisfação, deleite, contentamento dEle. Ele sacia o desejo com a orientação correta. É isso que a palavra dEle está falando. A palavra de Deus é que faz isso. O antídoto para a concupiscência dos olhos, esse desejo desorientado, não é arrancar os próprios olhos, mas deixar que a espada da palavra fira os nossos olhos carnais e nos dê olhos espirituais. Nos dê olhos que possam ver o que Deus vê, enxergar como Deus vê. Porque a nossa impureza nos afasta de Deus e nos mata. Mas a pureza de Cristo nos une a Deus e nos dá vida. Nós precisamos de um novo olhar. Nessa nova vida em Cristo Jesus, nós devemos ver como Deus vê. Nós podemos olhar para o próximo corretamente, sem a nuvem do desejo desorientado. Se nós olhássemos para as pessoas com um olhar atento, que vê o que Deus vê, o que nós veríamos? Se Deus me desse a visão dele para as pessoas, não da minha carne, o que nós veríamos?
Em vez de olhar para o mundo, para a internet e ver pessoas como possíveis parceiros sexuais, possíveis objetos de satisfação do meu desejo desorientado, nós veríamos pessoas a ser valorizadas, a serem honradas, a serem amadas. Dentro da igreja, a família de Deus, veríamos irmãos e irmãs como nós chamamos. Esse é meu irmão, é minha irmã que eu tenho que cuidar e proteger. No mundo ao nosso redor, nós veríamos seres humanos criados à imagem de Deus, precisando desesperadamente de um novo olhar para eles também. Nós precisamos receber esse novo olhar do Espírito de Deus para poder anunciar e dar esse olhar a esse mundo, que restaura a dignidade da pessoa em vez de roubar ela e consumir ela. Um olhar com o qual Jesus olhava para as pessoas. Olhar que via os campos prontos para a colheita, que via pessoas famintas e precisando de cuidado. Nós não devemos cometer adultério, não devemos alimentar a imoralidade sexual. Mas o que nós devemos fazer? Se nós formos honestos, todos nós somos infiéis a Deus e quebramos esse mandamento em algum nível. Todos. Esse mandamento revela não apenas o alto padrão de Deus, mas também a nossa incapacidade de cumpri-lo a pleno. A lei mostra isso, ela é como um guia para a cruz. A lei mostra que eu não consigo cumpri-la e que eu preciso me arrepender e crer no que Jesus fez por mim. Confiar nele. E que ele pode me dar um novo coração e orientar os meus desejos pelo Espírito de Deus, se eu me alimentar pela palavra de Deus, buscar me encher do Espírito de Deus. Nenhum de nós tem um coração naturalmente fiel. Não, porque eu aprendi, é um valor da minha família. Nós somos muito fiéis. Nunca houve um caso de adultério, traição, divórcio na minha família. Pode ser um grande valor moral da tua casa, mas e nas mentes e no coração? Quem pode testificar isso? É somente Deus. E se nós formos honestos, confessaremos que não somos fiéis em pensamento. Mas nós precisamos desse novo coração que Deus prometeu dar por meio do profeta Ezequiel. Capítulo 36, versículo 26 e 27. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra, desorientado, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer aos meus estatutos. E prazer também em obedecer. Em outros momentos ele fala. E o Evangelho, que é a boa notícia disso, traz essa boa notícia, que Cristo Jesus é o esposo fiel. Cristo Jesus é o esposo fiel que vem buscar a sua noiva infiel para purificá-la e levá-la imaculada como uma noiva fiel. Na cruz ele tomou sobre si a nossa impureza. Na cruz ele levou o castigo, foi apedrejado, crucificado pela nossa imoralidade sexual, para nos vestir com a sua santidade, nos unir a Deus e nos dar nova vida, para que agora, pelo Espírito Santo, possamos ser capacitados a viver a fidelidade como um fruto e não como um fardo. Viver a fidelidade como um fruto do Espírito de Deus e não como um fardo a me castigar. John MacArthur diz que a pureza não é algo que conquistamos, tem aí, mas que o Espírito produz em nós à medida que Cristo reina sobre os nossos desejos. Preste atenção nisso, leia junto. A pureza não é algo que nós conquistamos, mas que o Espírito produz em nós à medida que Cristo reina sobre os nossos afetos, nossos desejos, nossos anseios. Quem está reinando sobre os seus afetos? Sobre os seus desejos? Com o que você tem alimentado a tua alma? O que você tem assistido, gastado mais tempo assistindo, vendo, lendo, ouvindo? Com o que você alimenta o teu interior? E talvez você dizer, não tenho tempo para nada, não me alimento de nada de Netflix, de TV, de celular, porque eu só trabalho. É com isso que tu alimenta a tua alma? Só com a realização, com o trabalho, com o labor, procurando um valor, uma identidade em algo que você não vai encontrar? Não, eu só curto a vida.
lazer, prazer, passeios. É isso que você tem alimentado a tua alma? Deus te dá muitas oportunidades de se afeiçoar, de direcionar seus afetos a Ele. E através da nossa comunidade, nós podemos citar algumas de maneiras bem práticas. O culto é uma maneira da gente se afeiçoar a Deus, de deixar que Cristo vá moldando a nossa maneira de pensar, de enxergar. Os GCs são uma maneira da gente se abrir, da gente orar junto, da gente se fortalecer e deixar que Deus vá afeiçoando os nossos desejos a Ele e eu não seja orientado ou desorientado pelo padrão do mundo. Os encontros de homens são maneiras que Deus dá para que os meus desejos sejam orientados por Ele. Os encontros de mulheres são ferramentas práticas que Deus está oferecendo para você, para lhe ajudar nessas lutas, que pode ser essa ou qualquer uma das outras palavras de vida. As devocionais, a tua Bíblia que tu tem em casa, a versão A, B, C, D, E e F que está na estante, no teu celular, é uma ferramenta, é a palavra viva, é o poder de Deus para te abençoar e te transformar. Você pode estar vindo em culto enquanto de homens e mulheres, mas se você não buscar na palavra de Deus em oração, em contrição, é estudo bíblico, é comunhão, é convívio, é compartilhar vida. São ferramentas que Deus dá, mas muitas vezes você foge disso. Você se entrega à preguiça, ao ócio, à carne, à vaidade. E você foge porque você sabe que se você estiver aqui, Deus vai revelar coisas que precisam ser abandonadas e talvez você não queira nem saber o que precisa mudar. Então é mais fácil eu nem ouvir. E viver na ignorância, como um imaturo, um simples de Provérbios, que sofre as consequências. Mas se você buscar se encher do Espírito, você se torna um testemunho do Evangelho. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 5 diz que a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. O apóstolo usa muito isso porque ele sabe que é isso que mais lateja em nosso coração, a satisfação. Cada um deve aprender a controlar o seu próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Enquanto o mundo não conhece e despreza a fidelidade, Deus mostra a fidelidade, que a fidelidade é um reflexo do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Cristo é o esposo fiel que entrega a vida pela esposa infiel e a purifica e a torna digna dele, para essa união. Então a fidelidade, a minha vida de fidelidade, de honra ao Senhor, é um anúncio desse Evangelho. Quando nós vivemos a pureza de Cristo, seja solteiro, seja casado, nós proclamamos que o amor de Cristo é suficiente. Que a graça transforma o meu coração. Nós estamos dizendo que o meu corpo, que os meus desejos, que o meu coração pertence a Cristo. Lutar pela pureza é resistir a uma cultura que banaliza o sagrado. Isso é um testemunho do Evangelho. Isso aponta para a graça de Cristo. A santidade mostra que o reino já começou em nós. Santidade mostra isso. O reino de Deus já começou. E nós vamos expandir o reino de Deus. Não é com piquetes, mas é com a nossa presença santificada onde Deus está nos enviando. A nossa vida. As mãos e os pés de Jesus nessa terra. A nossa impureza nos separa de Deus e traz morte. Mas a pureza de Cristo nos une a Deus e nos dá vida. Cristo, o esposo fiel, está nos moldando a sua imagem. Um povo puro, que ama a fidelidade e vive com santidade. É para a vida que Deus nos deu essa palavra. Para a gente refletir e praticar, concluindo, Deus é fiel e nos chama a fidelidade para refletir o seu caráter. Deus é fiel e justo e nos chama para ser como Ele é. Ele está estendendo aquilo, que diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Se você está entendendo isso, se você entende e crê que os olhos do Senhor estão em todo lugar, cultive esse pensamento, cultive essa mentalidade, lembrando que Deus me chamou para ser fiel. Ele está observando, não há nada oculto aos olhos do Senhor. Não adianta também achar que é só a cama, o motel, a traição. Começa no coração. Por isso, proteja o seu coração, seus olhos e a sua mente. Faça compromissos. Compartilhe isso, a sua luta com um irmão para te ajudar na caminhada.
Jó compartilhou isso com o mundo inteiro e com a gente. Lá em Jó, capítulo 31, ele diz: fiz uma aliança, um pacto com os meus olhos de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Ele deixou público a luta dele. E ele fez um compromisso. Se alerte, cuidado com conversas sutis, com conversas ambíguas, com um tom diferenciado de voz quando vai falar com uma atendente. Cuidado com flerte disfarçado, com leituras que aguçam a sua imaginação, com imagens que despertam estímulos. Proteja-se, anteveja o perigo e proteja-se. Peça ajuda. Crie proteções antes do perigo. A cerca não fica lá embaixo do precipício. A cerca fica antes do precipício. Para que a gente entenda que tem uma barreira antes de eu cair. Eu preciso criar cercas na minha vida. E pedir ajuda do meu cônjuge. A pessoa mais íntima que eu tenho. Me ajuda. Me ajuda nisso aqui. Me ajuda também me satisfazendo. E esse é um outro papo. Fuja da tentação. Consagre-se ao Senhor, mulheres e homens. Vamos lá para Coríntios, né? Paulo vai falar isso. Deus nos deu um ao outro para a gente satisfazer o outro. A gente não deve abster o nosso corpo do outro, usar isso como um castigo para uma discussão. Ah, então hoje não vai ter. Não é isso. Isso vem do diabo. Deus criou o homem e a mulher para essa relação, e dentro do casamento isso é legítimo, lícito, necessário para a saúde do casamento. E deve ser prazeroso. Deve ser legítimo. Se alguma coisa não está legal, tem que ter diálogo, conversa. Mulheres protejam seus maridos, maridos protejam suas esposas. Fuja da tentação. Consagre-se ao Senhor, deleite-se no Senhor e Ele te dará novos desejos, satisfará os seus desejos, corretamente orientados. Faça da Bíblia, a palavra de Deus, o seu deleite. Medite nela, como o salmista em Salmo 1, de dia e de noite, rumine isso. Busque na palavra de Deus o olhar espiritual que vai te conduzir a um desejo santo e vai resultar num consumo consagrado e não abusado dos outros. Você vai consumir do próprio pão da vida, que é Cristo Jesus. Consagre-se e dedique-se. Isso não vai acontecer se você procura Deus uma vez por semana em alguns cultos. Ou se apenas solta algumas frases no meio do caos sobre Deus. Não, mas eu creio, Deus é fiel, em nome de Jesus, Deus é maior. E você acha que isso vai resolver o seu problema. Não é assim. Você não ora, você não abre a Bíblia em casa, você não estuda, você não lê e vive como se Deus não fosse o seu Senhor. Irmãos e amigos aqui presentes, somente o Espírito de Deus pode gerar a pureza verdadeira. E isso vem por meio da palavra, de se afeiçoar a Ele. Cada escolha nossa diante da tentação é uma declaração de quem está reinando em minha vida. Salmo 119, versículo 37 diz: desvia os meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra. Por isso, dedique-se a uma oração fervorosa, clamando a Deus que limpe o seu coração, que reoriente os seus desejos. Dedique-se a jejuar, a confessar seus pecados, a servir, a trabalhar em prol do outro, a ser útil no reino de Deus, a não ser um consumista, mas alguém que entrega para o outro. Exercite-se em uma ocupação legítima, não fique no ócio. Ocupe-se com o amor. Dedique-se a se ocupar com as coisas do alto. E você vai ser um testemunho vivo da graça e do poder de Deus que transforma a sua vida, porque a pureza é um testemunho do Evangelho. Anunciamos o perdão, a purificação e mostramos restauração e santidade. Porque a nossa impureza nos separa de Deus e mata, traz morte, mas a pureza de Cristo nos une a Deus e nos dá vida. Amém?